Falando em um dos espectros deste polo, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, visitou o pai dele, Jair Bolsonaro, na Papudinha. Ele disse que o ex-presidente já decidiu alguns dos nomes que vão disputar o Senado nas eleições deste ano pelo PL, e é o que você vai ver agora. O Santa Catarina é um lugar que ele já tem a decisão tomada, que o governador Jorginho é o candidato à reeleição. Os nossos dois pré-candidatos ao Senado são a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro. Inclusive, conversei com a mim ontem, aqui no Senado Federal, que, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito próxima de nós, vota conosco, pensa como a gente também, mas na política é assim que funciona. Lá o palanque está definido, porque são pessoas qualificadas. O Carlos vai para Santa Catarina, que é um estado que ele é apaixonado, Distrito Federal. O que a gente está colocando aqui, que são as nossas duas pré-candidatas ao Senado, que seriam a Michele e a Bia Kicis, dois grandes quadros também. Então é nesse pé que está ainda. E aí, com relação ao apoio ao governo do estado, a gente tem que conversar mais ainda, mas a Michele tem, pelo menos eu tenho visto na imprensa dessa forma, conversando muito com a atual governadora. Então, um passo de cada vez aí, vamos decidir nos estados um a um, conversando com todo mundo para tomar a melhor decisão possível sempre. Pedro Venceslau de volta aqui à tela, começando aí a despeito, né, do que parecia ali não digo uma dificuldade, mas enfim, como a direita ia se organizar em torno de um nome para a disputa à presidência, Flávio Bolsonaro vai consolidando este caminho como representante do bolsonarismo e há um avanço significativo nessa disputa que é tratada como chave pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a corrida ao Senado, Pedro. Yuri, o Flávio Bolsonaro, quando ele deu aquela entrevista coletiva ontem para anunciar a solução política no Rio de Janeiro, ele esqueceu um papel em cima da mesa com várias anotações, rascunhos, com todos os nomes que ele quer emplacar para Senado, candidato a governador e vice. Aí um repórter do portal Metrópole foi lá, fotografou essa lista e depois divulgou na internet. Esse episódio é bastante emblemático porque mostra que o Flávio Bolsonaro assumiu esse papel de articulador político. E, de certa forma, isso ficou muito claro e como uma espécie de blindagem para evitar que, lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro faça algum tipo de interferência. É um movimento que é necessário para o PL nesse momento, que se tem uma referência para fazer essa articulação política sem interferências de outros elementos da própria família, por exemplo. Então, o Jair Bolsonaro, lá da Papudinha, ele dá algumas orientações, indica alguns caminhos, mas é o Flávio Bolsonaro que faz essa costura política. Foi feito um acordo pelo qual o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, em tese, define as candidaturas para governador e o Jair Bolsonaro define as candidaturas para senador. Mas, na prática, quem assumiu o protagonismo de toda a negociação foi o Flávio Bolsonaro, que, obviamente, deve consultar o Valdemar sobre os acordos costurados em alguns estados. Um dos estados que o Flávio não mencionou, mas o acordo está bem encaminhado, é no Ceará. Vamos lembrar o que aconteceu lá. O Ciro Gomes, agora está no PSDB, lançou-se candidato a governador com apoio do PL local. André Fernandes fechou esse acordo com o Ciro Gomes lá. Quando foi anunciado esse acordo, ele foi desautorizado pela Michele Bolsonaro sem que antes ela consultasse a cúpula do partido. Isso gerou algum constrangimento, alguma espuma dentro do PL. No final, eles decidiram, então, adiar esse anúncio ou adiar qualquer conversa para esfriar os ânimos no Ceará. Mas o fato é que o acordo lá persiste. E persiste a revelia de Michele Bolsonaro, que não gostaria de estar que o PL estivesse no mesmo palanque de Ciro Gomes. Isso porque, por uma questão prática, a Frente Ampla, liderada por Ciro Gomes, tem condições e chances reais, concretas, de vencer a eleição contra o PT e quebrar uma hegemonia no Estado que já vem há muitos anos. Hegemonia no Estado e na capital, Fortaleza. O PT é bastante forte no Estado e é um reduto fortíssimo do presidente Lula. Estrategicamente falando, é interessante para o Partido Liberal aceitar esse acordo, apesar do histórico de críticas e críticas duras que Ciro Gomes fez a Jair Bolsonaro. No caso de Santa Catarina, o que o Valdemar Costa Neto preferia era um acordo que passava pelo governador Jorginho Melo e contemplava o PP de Espiridião Amin.
Mas aí houve uma imposição da família pelo Carlos Bolsonaro, que é uma candidatura de alto risco, porque ela sofre forte rejeição de prefeitos do interior de Santa Catarina, mas houve essa imposição de que ele seria candidato ao Senado. Carol Detoni é a outra candidata. Portanto, optaram por implodir um acordo político que já vinha sendo costurado e aceitaram essa pressão. Agora, aqui em São Paulo o cenário é diferente. Quem vai ser o candidato a senador do PL? Há uma pressão grande do Eduardo Bolsonaro para que ele indique esse nome. Mas isso aí atrapalha muito a articulação do PL local, que quer indicar o candidato a vice de Tarcísio Gomes de Freitas. Mais uma vez, quem vai ter que arbitrar essa questão é o Flávio Bolsonaro. Agora, para concluir, esse momento político do Flávio mostra um protagonismo no papel de articulador, o que é bom para ele, porque mostra que ele tem uma habilidade que o pai dele não tinha, de fazer costura política. Além dele se apresentar como candidato moderado, como candidato que tomou vacina, Bolsonaro que tomou vacina, ele tem mostrado uma habilidade para fazer conversa política que muitas vezes o pai não tinha e acabava então entrando em bolas divididas ou mandando sinais trocados. E aí muitas vezes isso causava crises locais. Muito obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau.